O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar o Padre Bruno, os diáconos, queridos irmãos e irmãs. Uma palavra bastante bonita nós temos acompanhado ao longo dessas 2 semanas, se não me engano, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? O texto de hoje, intrinsecamente vinculado ao texto de ontem, vai falar do mistério da comunhão dos santos. Uma coisa importante que a liturgia de hoje nos traz: nós não podemos caminhar sozinhos, não existe céu sozinho, nós precisamos do outro e o outro precisa de nós. Ontem nós ouvimos o trecho de 1 Coríntios, o capítulo 12, e Paulo apresentava a teologia do que lhe é própria, né? Peculiar dele, a teologia do corpo. Mostra aqui o mistério de Deus e o mistério da igreja, né? Eu sempre gosto de comparar essa teologia paulina do corpo místico de Cristo com o Evangelho de João no capítulo 15, a parábola da videira verdadeira, né? O que em Paulo é um corpo, em João é uma árvore, é uma videira. Ora, neste corpo tão grandioso, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Uma coisa importante: antes de um membro estar enxertado em Deus, que é a cabeça, ele está unido a quem? A um outro membro, né? Dá uma olhadinha na sua mão aí. Hoje, na minha reflexão diária, eu fiz exatamente esta. A gente cria uma parábola nova, né? Dá uma olhadinha na sua mão aí. Você tem uma unha linda, pintada, ou deve estar meio, né, já carcomida, porque já é quarta-feira, né? Você vai na manicure na sexta. Ora, a sua unha, ela só é membro do seu corpo porque ela está unida a quem? Ao seu dedo. O seu dedo só é membro do seu corpo porque ele está unido à sua mão, que por meio do punho está unido ao seu braço, que por meio, né, do trapézio, do ombro, está unido ao pescoço, e aí sim está unido à cabeça. Não vai pensando, uma coisa para a gente levar para a vida da gente, não vai pensando que você vai para o céu sozinho, porque o critério para entrar para o céu
é o quanto a unha simpatizou-se com o dedo. É esse o critério. E Deus, Ele nos entrega ao longo da nossa existência muitos dedos para nós nos percebermos enxertados. Dedos legais, bonitos, né? Mas também dedos insuportáveis. E aí está o critério para a salvação. Nós desde já, precisamos entender nessa teologia paulina que antes de chegarmos e de estarmos em Deus, nós precisamos estar unidos àqueles que Deus nos entregou a nossa convivência, né? Começa lá na turma de casa, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Ninguém escolhe o pai, a mãe que quer, já veio de presente, é o que tem para hoje. Ninguém escolhe o filho que quer. Você fez tudo certo, mas deu o que deu, é isso aí que tem para hoje, para você amar. Ninguém escolhe com quem vai trabalhar, até mesmo o padre, né? Hoje vocês estão aqui, podia ser muito melhor, é o que tem para hoje, vocês se virem. Amar. E hoje ele vai falar exatamente do ato de amar uns aos outros, para podermos chegar àquilo que é o amor elevado e tocarmos a Deus. Eu preciso passar pelo próximo. Bem aquela frase que está na primeira carta de São João, no capítulo 4, né? Não pode amar a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos o próximo que nós vemos, né? E Paulo vai falar sobre isso, né? Essa carta fantástica, esse hino proclamado muito em casamento, 1 Coríntios capítulo 13. Ontem ele falou de dons. Quando Deus cria o ser humano, Deus já imprime na alma humana aquilo que vai se traduzir em ações que se chamam carismas, alguns dons. Então Deus entrega alguns dons no ato criador, que se chamam dons humanos ou virtudes humanas. E isso nós vamos levar para todo sempre, né? E ninguém tira de nós. Pega, por exemplo, uma mulher que cozinha bem, né? Quem cozinha bem aqui, erga a mão. Pois é, você vai levar esse dom, você também se acha, né? Você vai levar para o caixão esse dom, né? Porque é uma virtude humana, Deus te deu quando te criou, né? Ora, mas existem dons elevados que nós só podemos perceber em nós se nós nos mantivermos unidos a Deus. E um desses é o amor. Claro que essa tradução do lecionário, caridade, é sinônimo de amor. O verbo, né, aliás, o substantivo agapós, do grego. A igreja tira a palavra amor porque está desgastada, né? A palavra amor está desgastada, mas põe caridade, que também está na mesma coisa, né? Ora, tem gente que pensa que caridade é dar moedinha no semáforo, né? Não, caridade é muito mais exigente, a verdadeira caridade. E aqui estão os 3 dons que são elevados, que não estão infusos em nós pelo ato criador, mas que nós só podemos possuir se estivermos em contato, em comunhão com Deus, que são as virtudes teologais, ou os dons teologais, os dons elevados. Quando Paulo fala elevado, é claro que o primeiro significado significa grande, mas quando ele fala elevado, ele está falando que está em Deus, de modo que eu consigo possuir só se eu tocar a Deus, que é a fé, a esperança e o amor ou caridade. Por isso, os seus relacionamentos, eles só vão produzir frutos e só vão desabrochar se você estiver unido a Deus, né? E ele vai falar disso. Eu posso fazer tantas coisas, né? Posso ser um homem assistencialista, uma mulher assistencialista, dar comidas para os pobres, vender todos os meus bens e entregar aos pobres. Se não é feito com amor, não tocou a Deus,
não tem fruto eterno. Eu posso fazer grandes coisas, falar o dom das línguas, ter o dom da ciência, a inteligência, mas se eu não tiver amor, de nada vale. E a pergunta que nós temos diante dessa palavra é: será que nós temos amado? Nós somos possuidores, detentores desse amor? Isso depende do jeito que você tem levado sua vida espiritual. Por quê? Porque precisa de Deus para ter esses dons. Quem não está em Deus não ama com um amor verdadeiro. Não ama. E Paulo nos mostra sintomas de quem está amando e quem não. Olha, aqui vai ficar um monte de nós presos na catraca já. Quem ama? Aí pergunta para Paulo: quem ama? Né? E ele vai falar: o amor é paciente. Ih, padre, já ferrou tudo. Pois é, precisa rezar mais, precisa mais Eucaristia, precisa de mais sacramento da penitência, precisa fazer mais campanhas espirituais. No primeiro já pega um monte de gente aqui, né? Foi pego pelo leão. O amor é paciente, o amor é bondoso, é benigno, né? A gente às vezes se aproxima de algumas pessoas que a gente percebe no olhar a maldade. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Por quê? Porque não ama. Por que não ama? Porque não está em Deus. E às vezes nós podemos nos tornar estes. Não é invejosa a caridade. Ai, padre, nesse quesito eu estou ótimo, né? Tá bom, qual foi a última vez que você reclamou da sua vida? Ai, foi hoje cedo. Então você não está tão ótimo, porque a ingratidão, ela é fruto de uma comparação, e a comparação é desinente do pecado da inveja. Se eu digo que a minha vida está uma porcaria, é porque eu olhei para a vida do padre Bruno e a dele está melhor, então eu sou ingrato. É inveja, murmuração, ingratidão são sintomas do pecado da inveja, e é sintoma de quem não ama, de quem não está em intimidade com o amor supremo. Não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. E olha, minha gente, o amor verdadeiro, ele é o amor de contato. Não venha dizer aquela coisa lá, eu amo a minha vizinha, mas ela lá, eu aqui. Isso não é amor não, meu filho. Ontem nós ouvimos o evangelho belíssimo, né? Que Jesus cura o defunto, o filho da viúva de Naim. Jesus caminhou do lado. Quem ama está do lado. Ai, padre, mas é um saco, né? Pois é. Talvez seja a sua chance de ir para o céu, essa pessoa. É a sua chance de ir para o céu. E olha, minha gente, amar não é ficar de melação, né? Tem gente que confunde amor com: ai, como você está bonita hoje, não sei o que. Para de ser falso, não é amor isso daí. Amar é você enfrentar no necessário. Se necessário, você estender a mão para a pessoa. É você se relacionar no que é necessário, estar à disponibilidade da pessoa. Isso é amar. E nós muitas vezes nos esquivamos disso. Então a leitura de hoje, muito, muito rica, vem nos, né, no fundo, vem nos questionar: será que nós estamos amando? O amor, aí ele vai falar o que é o amor. O amor suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Tem gente que vive de passado, né? Não vive o presente porque está lá atrás. Deixe para trás essas experiências ruins, elas não voltam mais, não se repetem. Vive uma vida nova, né? Tem gente que caminha com o outro na garganta. Você traz uma pessoa, não perdoa, sintoma de que não a ama, né? E a pessoa às vezes nem sabe, não está nem aí para você. E você lá, ruminando, igual vaca, né? Por anos aquilo. Larga de ser tonto.
Viva a felicidade, a plenitude que vem de Deus. Deixe para trás, perdoe. Não porque o outro merece, porque às vezes não merece mesmo, né? Mas porque você quer viver em paz, né? Para a gente refletir um pouco o ato de amar. Olha como é exigente ou não é amar desse jeito? É exigente, né? E aí vem o evangelho de hoje, minha gente, que é a continuação de um trecho que foi omitido, não é o trecho de ontem. O evangelho de Lucas. Jesus, ele vai falar antes do texto de hoje de João Batista. Ele vai mostrar quem foi João. João foi uma pessoa muito exigente, não com os outros somente, mas primeiramente consigo mesmo. Um homem austero, um homem que fazia penitência pesada, né? Esse foi João. E aí Jesus, ele vai apresentar João no texto para exatamente ter uma contraposição com a pessoa do próprio Jesus. Jesus não é essa pessoa como João, né? Numa penitência exacerbada, numa rigidez imensa. Esse não é Jesus. Só que Deus, ele se manifesta tanto em um quanto no outro, o Pai. E aqui o evangelho de hoje, olha só, Jesus está dizendo: veio João Batista, que nem come nem bebe, não come pão, não bebe vinho, um homem do jejum, um homem da austeridade, da rispidez, da penitência, e vocês disseram que ele estava com demônio. Só que aí veio o Filho do Homem. Conhece o Filho do Homem? Prazer, sou eu. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês começaram a chamá-lo de comilão e beberrão. Ou seja, Jesus está falando para os fariseus: vocês não sabem o que vocês querem na vida. E é bem para nós também isso, né? Por quantas coisas nós murmuramos, nós reclamamos, nós entramos em embate para com Deus, olhando sempre o que é do outro. O outro está sempre melhor ao do outro. Olhe para o lado e você vai ver que a sua vida está muito boa para você. Olhe para o lado e tenha um pouco mais de gratidão. Se é desse jeito, você reclama. Se é daquele jeito, você reclama. Nada está bom. Ou seja, ame mais. E aqui Jesus, ele fala uma frase aqui no finalzinho, né? Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Esse foi justificada significa a sabedoria foi dita justa. A sabedoria é Deus. Deus é dito justo. Aqui filhos, no texto original grego, na verdade são aqueles que são gerados. Deus gerou os seus filhos, e os seus filhos dizem que Deus é justo. Hoje você olha para a sua vida, você é capaz de dizê-lo justo? O Senhor é justo. Minha gente, o que quer dizer isso, esse versículo? Quer dizer que Deus, ele age tanto nas situações boas da vida, quanto nas situações difíceis, e ele é justo por isso, de tal modo que nós devemos perceber o amor de Deus em todas as situações. Você hoje tem vivido uma situação de alegria, de consolação, de conquista? Perceba Deus na sua vida. Você hoje tem vivido uma situação de dificuldade, de provação, de desespero, de cansaço? Ainda assim Deus é justo. Perceba Deus na sua vida. Pare de reclamar de João, pare de reclamar de Jesus, porque tudo é importante. Tudo é importante. Simplesmente ame, faça o que precisa ser feito. É isso que a liturgia de hoje vem nos falar. E nós, minha gente, nas situações difíceis, não nos afastemos de Deus.
mas vivamos aquela experiência que Ezequiel viveu, né? Muito bonito o tema desse cerco de Jericó. Qual o contexto histórico que está Ezequiel ao escrever essa profecia, que é o tema desse cerco de Jericó? É um momento bom Ezequiel está vivendo, um momento de alegria, de conquista, de saúde, de praia, né? De alegria, de viagens? Não, é um momento de escravidão. No ano 586 a.C., a Babilônia invadiu Judá. Imagine, a Babilônia invade Jundiaí e leva todo mundo escravo para a Mesopotâmia, né? Imagine, você que tinha sua casa, seus sonhos, seu dinheiro no banco, seu trabalho, seus estudos, acabou tudo, você só vai trabalhar. Passou 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30 e nada. Cadê Deus? O povo esqueceu dessa palavra que hoje Jesus falou: a sabedoria é justa, Deus está junto. O povo esqueceu, desanimou. Por isso que Ezequiel escreve essa profecia, para mostrar que aquele cemitério cheio de ossos ressequidos significa a casa de Israel que desanimou. Hoje você está aqui nesse cerco de Jericó. Eu não sei quais intenções você apresentou no altar, mas depende da sua iniciativa. A situação de morte, de dificuldade que você trouxe, se transformar numa situação de vida. Por que, padre? Porque Deus pergunta para Ezequiel no texto: Ezequiel, né? Será que esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel diz: eu não sei, o Senhor é quem sabe, o Senhor é Deus. E Deus pergunta para você hoje: você tem consciência do que você apresentou no altar? Você pediu alguma coisa para Deus, não pediu? Sim ou não? E Deus pergunta para você: será que vai dar certo isso aí? E pode ser que um monte de nós respondamos para Deus: não. Então não vai se fazer. Por quê? Porque Ezequiel disse a Deus: eu não sei, Senhor, depende de ti. Ezequiel responde. Mas aí Deus diz: Ezequiel, profetiza o oráculo sobre esses ossos. E o que Ezequiel faz? Ele não vai cantar lamentos, ele vai obedecer a Deus. Faz, não duvide, não olhe, não especule, que é o que nós estamos fazendo aqui. Simplesmente faz, proclame o oráculo. E olha que bonito o oráculo que Ezequiel proclama, né? Eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós, e vós voltareis à vida. Hoje nós façamos essa experiência. Talvez você trouxe intenções corriqueiras, mas talvez você trouxe intenções de situações muito delicadas. Promova, proclame o oráculo de vida, de milagre, e deixa Deus fazer. O livro do Ezequiel disse o seguinte: enquanto Ezequiel proclamava, começou um estrondo naquele cemitério, e os ossos começaram a se mexer, a se unir uns aos outros, formando esqueletos. Enquanto a igreja rezava, diz lá nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, as portas da cadeia se abriram. Enquanto você está aqui, Deus já começou uma obra de transformação, e você crê nisso? Porque depende da sua iniciativa. Se Ezequiel não proclamasse o oráculo, o cemitério estaria lá intacto. Depende da sua iniciativa. E esse movimento de iniciativa espiritual é o que chamamos de fé. É fazer o que nos cabe e deixar a parte de Deus com Ele. Isso é fé. Isso é fé. De que fala a primeira leitura também,
uma virtude excelente, virtude do alto. E aí Ezequiel continua o oráculo, ou seja, continue orando. Pode ser que você não veja situações se cumprirem nessa semana, amanhã, depois. Continue orando, que esse cerco de Jericó seja um princípio, seja um começo. E depois o que acontece no texto? Percebeu que os corpos se formaram, criou-se carne em volta daqueles ossos, músculos, a pele, só que eram mortos, defuntos. E mais uma vez Deus disse: Ezequiel, né, que também aqui ele chama de filho do homem, né? Ezequiel, profetiza para que o Espírito possa vir dos quatro ventos e fazer esses corpos viver. Ou seja, continue rezando, continue com fé, não olhe as situações que vêm de contrário, não olhe, continue rezando. E o Espírito veio, e aqueles corpos começaram a viver. E Deus falou assim para Ezequiel: esse cemitério é o reino de Judá, esses ossos ressequidos é a casa de Israel. E talvez hoje esses ossos sejam situações que nós trouxemos no altar, que precisam do toque do Espírito. Enquanto profetizava, Deus agia. Creia nisso e peçamos o Espírito que traga vida para situações que nós trouxemos em nossos corações. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na palavra de hoje.